Graça e paz de Deus, a paz de Jesus Cristo para você, para a sua casa, para a sua família. Que alegria poder compartilhar da palavra de Deus mais uma vez com você. Hoje vamos falar sobre Deus se importa com você. O assunto de hoje é bem parecido com o assunto último que falamos. Então, se você fizer uma comparação entre os dois, verá que há grande semelhança entre os dois. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus possa nos direcionar nesse momento de saber que Deus se importa conosco. Estamos começando então Sintonia com Deus, um programa da Primeira Igreja Batista em Itaporanga, aqui em São Paulo. Ficamos alegres com a sua participação, você acessando o nosso canal. Por isso, eu peço a você que você não somente acesse, mas também se inscreva no nosso canal, também compartilhe com outras pessoas e clica no sininho que tem aí, né, para que quando apresentarmos novos vídeos, você possa então ficar inteirado deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, estamos aqui. E pedimos a Deus que o Senhor venha nos guiar, nos orientar, para que possamos, ó Deus, com a palavra do Senhor em nossos corações, possamos ficar firmes. Nos ajuda. Precisamos da Tua ajuda. Nesse momento eu peço que eu seja boca espiritual e que cada um, ó Pai, que nesse momento está acessando esse canal, seja olhos e ouvidos espirituais e assim ouçam o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos para a nossa meditação. Deus se importa com você. É o nosso tema de hoje, né? E esse tema é um tema muito importante, porque sempre gosto de trazer perguntas para a gente estar refletindo, porque as perguntas vão nos ajudar também naquilo que temos que fazer de opção da nossa parte, né? Então, a primeira pergunta que eu trago para você, você já parou para pensar que você é importante? Já parou para pensar sobre isso? Você é uma pessoa única. Não existe outra pessoa como você. Pode existir muitas pessoas parecidas como você, mas você é uma pessoa única. Não existe outra pessoa igualzinha a você. Essa semana eu estava vendo uma reportagem e aquela reportagem falava sobre a nossa face. Então, por mais que as pessoas sejam parecidas, mesmo que sejam pessoas gêmeas, idênticas, bem parecidas mesmo, elas têm caracteres diferentes e as máquinas, os computadores, eles são capazes de identificar isso. Achei muito interessante. Mas nós temos a nossa impressão digital aqui no nosso dedo, e essa impressão digital também, ela é única. É só nossa, só nós temos. Então, o fato de sermos únicos significa realmente que somos importantes. Eu sou importante, você é importante. Só existe um de mim na face da Terra. Só existe um de você na face da Terra. Podemos andar pelo mundo afora e encontrarmos pessoas bem parecidas fisicamente, com os mesmos gostos ou gostos que temos e com as mesmas preferências que temos, mas sempre existirá apenas uma pessoa, uma única pessoa na face da Terra. Uma segunda pergunta que eu quero trazer é: você já parou para pensar que você é importante para Deus? Já parou para pensar sobre isso? Todos os seres humanos, eles foram criados por Deus. Todos os seres humanos, eles foram moldados por Deus. Eu imagino Deus observando cada um de nós dos céus e olhando um por um e dizendo: você é importante para mim. Eu imagino Deus com esse foco: você é importante para mim. E eu quero te desafiar a falar uma frase nesse momento. Diga assim: eu sou importante para Deus. Já falou?
Eu sou importante para Deus. Agora diga você aí. Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Olha, nós fomos criados por Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer que somos importantes para Deus. Gosto dessa palavrinha moldou, que traz uma ideia de oleiro, aquela pessoa que trabalha com os vasos de barro, de cerâmica, e ela tem que pegar com suas mãos e moldar. Então, nesse momento a gente só pode falar: Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor quem me criou. Obrigado. E com essas palavras, esse agradecimento, só nos resta dizer: eu sou importante para Deus. Vamos repetir de novo? Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Não podemos perder isso de vista. Mas eu tenho uma terceira pergunta. Deus é importante para você? É gostoso quando a gente ouve que somos importantes. É muito gostoso. É gostoso saber que somos importantes. Como é gostoso a gente ouvir isso. Só que essa terceira pergunta, ela configura uma questão muito mais séria. Ela tem a ver com até que ponto Deus realmente é importante para mim. Até que ponto Deus realmente é importante para você. Eu preciso ter uma resposta e você precisa ter uma resposta para essa terceira pergunta. Se eu te encontrasse na rua agora, em qualquer outro lugar, e te perguntasse: que prova você me dá que Deus é importante para você? O que você diria? Qual ou quais seriam as respostas que você daria para mim? Quais seriam? Provando que Deus realmente é importante para você. Né? Então, nosso texto bíblico está baseado no Salmo de número 40. Nós vamos lê-lo de acordo com a nossa análise no dia de hoje, a nossa reflexão no dia de hoje. Temos diante de nós tempos difíceis. Mas uma coisa muito importante a respeito dos tempos difíceis de hoje é que no passado também as coisas eram difíceis. No passado tinha medo, insegurança, injustiça, angústia, desemprego, falta de perspectiva, uma baixa autoestima, o adultério crescente, número muito alto de adultério, os filhos abandonando os pais abandonando os filhos e muitas outras coisas. Essas coisas que eu citei não são coisas só do passado e nem só do presente. Infelizmente, desde que existe o ser humano, sempre existiram essas coisas, por conta das preferências dos seres humanos. Então foi assim na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi assim na época de José do Egito, de Noé, de Davi, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de João Batista, e até mesmo na época de Jesus também era assim, na época dos apóstolos, na época dos discípulos de Jesus que vieram depois dos apóstolos, e na nossa época também. Então, em toda a história, uma coisa sempre ficou bem visível. Deus se importa com o ser humano. Deus se importa com você. Mesmo diante dessas lutas, dificuldades, grandes desafios, uma coisa sempre ficou clara: que Deus sempre esteve se importando com o ser humano. Tempestade, furacão, tornado, gafanhotos e etc. Tem tanta coisa diferente acontecendo no mundo de hoje, mas estas coisas também já aconteceram no tempo passado. Não somente na época do Egito, mas também em outras épocas mais aconteceram essas coisas. E essas coisas, elas não são só resultado da produção humana. As coisas ruins que acontecem, que nos afetam.
Elas são questões, entre aspas, naturais, surgindo apenas como uma revolta da natureza, seria? Mas quem criou a natureza? Olha, nós temos visto, temos ouvido muitas pessoas dizendo: a mãe natureza está se rebelando. Que mãe natureza? O Criador, Deus, deixou na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ele deixou bem claro que estas coisas aconteceriam. E por que ele deixou bem claro na Bíblia, na palavra de Deus? Porque ele se importa comigo, porque Deus se importa com você. Deus nos mandou avisos nas Escrituras a respeito das coisas que estavam ou estariam por acontecer. E eu e você, então, precisamos buscar a Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que Deus se importa conosco, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Há coisas ruins que nós mesmos buscamos, como, por exemplo, brigas, crise conjugal e assim por diante. Só que uma coisa muito importante que não podemos deixar passar em branco é que depois de toda tempestade vem um tempo de paz. E é sobre esse tempo de paz que nós queremos refletir hoje. Por que queremos refletir sobre esse tempo de paz? É porque Deus se importa com você. Essa convicção tem que estar dentro do seu coração mais do que todas as outras coisas. Aconteçam que tipos de tempestade, que tipo de furacão, que tipo de tornado, gafanhotos, qualquer coisa que seja, a sua confiança precisa estar no Senhor. Só se conhece uma fé verdadeira quando ela é provada. Eu ouvi essa frase mais ou menos assim, e era mais ou menos desse jeito essa frase. Eu quis colocar aqui com as minhas próprias palavras. Tempestades fazem parte da vida, mas a forma como lidamos com elas é que vão determinar como Deus realmente é importante para nós. Nós precisamos ouvir Deus sempre, mas de um modo especial nós precisamos ouvir Deus nos dias de dor, nos dias de tempestade, nos dias de provações, nos dias difíceis da vida. É aí que precisamos falar: Deus se importa comigo e eu também me importo com Ele. Nos dias de dor, Deus está mais perto, mas Ele quer que o vejamos com olhos espirituais. Também nos dias de dor, Deus se importa com você. Às vezes nós achamos que nesses dias difíceis parece que Deus nos abandonou. Não, é o contrário. Deus se faz mais presente ainda nas nossas vidas. Eu queria trazer uma outra pergunta para você. Há sombras em você? Há sombras em você? Contar uma historinha. Conta-se que havia um pregador e ele era muito hiperativo. Ele tinha dificuldade de se concentrar. Então ele teve uma ideia para se concentrar em Deus, para ter momentos de comunhão com Deus. Qual foi a ideia dele? Fazer caminhadas de manhã. Então, todo dia de manhã ele saía e pegava o mesmo caminho, no mesmo horário, e fazia as suas orações, fazia o seu bate-papo, conversava com Deus, tinha relacionamento com Deus. Mas um dia ele pegou o caminho contrário, o caminho oposto. E a hora que ele estava passando, ele se distraiu com a sua própria sombra. E naquele momento que ele se distraiu, ele foi reclamar com Deus. E quando ele foi reclamar com Deus, ele falou: "Ó Deus, não é possível. Eu vim para cá para prestar atenção no Senhor, para ter relacionamento com o Senhor. E a sombra tirou a minha atenção." Aí o Espírito Santo falou para ele o seguinte: que ele deveria se voltar para a luz. E então ele não perderia tempo com a sua sombra. Olha, a Bíblia trata Deus e Jesus no Antigo Testamento de modo especial como sendo aquele que é o sol da justiça. E quando nós estamos de costas para o sol, aí a sombra aparece.
Quando nós estamos de costas para o sol da justiça, Deus, quando estamos de costas para Jesus, a luz, então nós somos obrigados a conviver e encarar o nosso lado sombrio. De costas para a luz, as sombras aparecem sempre. Olha, Deus se importa com você e quer que você também se importe com Ele. Mas por que eu trago essa ilustração nesse momento? É porque precisamos focar em Deus, focar na luz e não na escuridão, não nas sombras. Se você tem buscado assuntos ligados à sombra, à escuridão, Deus não tem ficado satisfeito, porque as coisas de Deus são manifestas pela luz. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que a luz é Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que os filhos das trevas gostam de fazer as coisas à noite, às escondidas, no escuro, porque são feitas sem a aprovação de Deus. Olha, não perca tempo buscando a sombra, não perca tempo buscando a escuridão, não perca tempo buscando aquilo que está distante da luz. Não fique de costas para a luz, não fique de costas para o sol da justiça, porque Deus se importa com você. E essa importância que Ele dá a você é exatamente para que você o coloque no lugar devido, e não as suas sombras, mas Ele fique no lugar devido. Então, o salmista no Salmo 40, versículo de número 1 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista Davi, ele diz que ele esperou pelo Senhor. Ele esperou com confiança no Senhor. O Senhor inclinou, ou seja, o Senhor voltou os seus olhos para ele. Deus nunca tira os olhos de nós, mas o salmista ele quer enfatizar que no momento que ele clamou com confiança no Senhor, ele teve certeza absoluta que o Senhor estava olhando para ele. O Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu por quê? Porque ele clamou. Quando ele clamou por socorro, quando ele clamou por ajuda, Deus o ouviu. Da mesma forma que Deus se importou com o salmista Davi, Deus se importa com você. A prova de que Deus é importante para você, qual é a prova que você pode dar? Quando você coloca a sua esperança nele, quando você coloca a sua confiança nele, quando a sua confiança não fica em você mesmo, quando a sua esperança não fica em você mesmo, mas fica nele. Então o salmista ele diz: eu esperei com confiança. Ele não desesperou, ele confiou, colocou firme a sua esperança em Deus, no Senhor, e ficou firme, esperando. E o salmista deixa bem claro que ele alcançou. No versículo de número 2 e 3, o salmista Davi conta que Deus fez, olha só, diz o versículo 2 assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus se importou com Davi. E olha o que Deus fez de acordo com os versículos 2 e 3. O tirou do fundo do poço da perdição. Aprumou a vida de Davi ao colocá-lo num lugar firme, sem lodo, sem lama. Não somente era um lugar firme, mas o salmista faz questão de deixar claro, registrado, que os passos de Davi, a partir daquele momento também, passaram a ser firmes no Senhor. Ele fez com que ele entoasse um novo cântico, um cântico novo. O que significa um cântico novo? É um cântico de transformação de vida, é um cântico de alegria. Ah, meus queridos, quando uma pessoa está apaixonada, aquela pessoa começa a cantar para lá e para cá, e para lá e para cá, aí a pessoa fala assim: fulano, até parece que você viu um passarinho verde. Outras pessoas falam: até parece que você viu um passarinho azul, e assim por diante.
Olha, meu querido e minha querida, Deus se importa com você. Deus se importou tanto com Davi que ele teve vários motivos para poder cantar. E cantar de forma diferente, um cântico novo. Quando a palavra de Deus diz, aqueles que creem em Jesus falarão novas línguas. Ah, quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, essa pessoa tem um transformar dos seus lábios. É a sua vida inteira, mas também os seus lábios são transformados. Era uma pessoa rabugenta, singenta, vivia falando palavrões e assim, 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 assim. Agora, ela tem seus lábios transformados, ela tem a sua vida transformada e agora ela vai trazer esse novo cântico. O novo cântico não significa simplesmente uma nova música. Às vezes você canta assim, por exemplo, a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria. Você está cantando desse jeito, talvez você sempre cantou desse jeito, mas um dia que vem um livramento, a alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor, por quê? Porque você está alegre. E o salmista diz, ele me colocou um novo cântico. Davi sabia que Deus se importava com ele. Ele fala, muitos verão, temerão e confiarão. As bênçãos que nós recebemos de Deus são para testemunharmos de Deus e não de nós. Por isso que Davi expõe o segredo da felicidade, da bem-aventurança aqui para nós. É muito interessante quando o versículo de número 4 do capítulo 40 do Salmo 40 diz, vamos ler esse texto bíblico, que diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha como que diz o salmista. Por isso que ele expõe aqui está o segredo da felicidade. Você quer ser feliz? Colocar a sua confiança no Senhor. Não pender para o lado dos arrogantes e nem para o lado dos mentirosos. Eu não sei você, às vezes, muitas vezes, eu chego perto de pessoas que são mentirosas. Eu fico ali. Ouço, depois eu vou embora. Uma vez eu tentei confrontar um mentiroso, dizendo para ele que era mentira o que ele estava dizendo. E ele insistia o tempo inteiro que era verdade, que era verdade, que era verdade, que era verdade. E por fim, não consegui falar com ele. Você tem que ficar com a verdade. Porque ele queria tanto defender a mentira que ele não acreditava mais na verdade. Ele defendia a mentira como se a mentira fosse a verdade. Olha, meu querido e minha querida, uma coisa muito importante está descrita nesse versículo. Davi deixa bem claro que quem se importa com Deus, quem quer ser feliz, sabendo que Deus também se importa com ele, deve não pender, deve não cair, não deve ir para o lado das pessoas arrogantes e nem das pessoas que gostam de uma mentira. O pai da mentira é Satanás. O Senhor Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. Um dia eu conversava com um líder religioso e aquele líder com dois líderes religiosos, de denominações religiosas diferentes. Mas um deles disse assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele estava dizendo que ele era mentiroso. E ele não tinha vergonha de falar isso para ninguém. Falei, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? E ainda se dizia uma pessoa séria. Outra vez encontrei com um líder religioso e ele disse, a mentira não é mentira se a outra pessoa não precisa ficar sabendo. Mentira é mentira. Não tem esse negócio de mentirinha pra lá, mentirinha branca. Mentirinha branca é racismo, viu? É, racismo. Cuidado com esse negócio de mentirinha branca, né? Não existe negócio de mentirinha branca, mentirinha azul, verde, cor de rosa. Mentira é mentira. E Deus não se agrada da mentira. Tanto é que o segredo da felicidade é não ficar perto de pessoas mentirosas. Diz o salmista aqui, não pender para o lado de pessoas arrogantes, pessoas cheias de si, que sempre querem apresentar somente a si, mas não querem apresentar a Deus.
Deus se importa com você. No versículo de número 5, o salmista diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Olha, Deus se importou tanto com Davi que ele não tinha condição de enumerar as bênçãos que Deus havia derramado sobre a vida dele. Davi, ele chega numa conclusão óbvia. Ninguém pode se igualar ao Senhor. Ninguém pode ficar no mesmo patamar que Deus. Deus se importa com você. Comece a contar as bênçãos dele na sua vida. Comece. E você vai ver que você não vai conseguir parar. Há um hino no Cantor Cristão e o Inário Batista, no número 329, que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O salmista, ele sabe muito bem que não há nada que possamos fazer para comprar Deus. Sejam dízimos, sejam ofertas, sejam outros benefícios para a obra. Mas ele reconhece que apenas o fato de sermos fiéis e reconhecermos que tudo vem de Deus é o que Deus quer de nós. Não é o que fazemos por Deus, mas o que Deus fez por nós, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Ele sempre vai na nossa frente. É interessante que o apóstolo João diz: Ele nos amou primeiro. Ah, quantas pessoas, eu amo a Deus. Ele nos amou primeiro. Deus amou você primeiro e Deus te ama. Aqui está escrito na minha camisa: Deus ama você. Por que está escrito aqui? Porque Ele prova isso em João 3,16, em Romanos 5,8 e em toda a Bíblia, demonstrando que Deus se importa com você. Deus se importa comigo, diga isso. Deus se importa comigo. Deus se importa comigo. Olha, a prova está aí, a Bíblia está bem clara nesse sentido. No versículo 6, o salmista ele fala assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Deus ele se importa com você, tanto com você porque ele está preocupado com a sua salvação. E a sua salvação, salvação eterna, muito mais do que salvação para este tempo terreno, é a salvação que depende dele. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, confessarmos a quem? A Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz que nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro, nós temos um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Deus se importa tanto com você que Ele vem mediar em forma humana, sendo Jesus, o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Ele vem para fazer essa ligação entre nós e Deus. Deus se importa com você. Lá no finalzinho do versículo 5, o salmista diz: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Meu querido, minha querida, ao invés de reclamar, conta as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Acordou, graças a Deus estou respirando. Dormiu na sua cama, não foi na cama de ninguém mais, não foi no chão, tal. Agradeça que você tem uma cama. Cobriu-se, tinha cobertor, estava frio. Agradeça a Deus que você tinha o cobertor. Vai tomar um café? Agradeça a Deus que você tem café. Vai comer pão? Agradeça a Deus que você tem pão. Faltou margarina? Faltou a manteiga? Faltou o queijo? Mas tem pão? Agradeça a Deus pelo pão. Mas eu tenho certeza
que se você tiver um coração agradecido, você vai ver quantas coisas Deus tem feito. E tal qual diz o salmista, você vai ver que Deus realmente tem se importado com você. O inimigo que está fazendo muitas coisas para você achar que Deus não está se importando com você. Deus está se importando com você, sim. Creia nessa palavra que eu estou dizendo a você. Deus está preocupado com você constantemente. Ele está se importando com você. Deus ele quer trabalhar a seu favor, Isaías 64:4, mas você precisa permitir que Deus trabalhe na sua vida. O salmista ele fala, se eu começasse a contar as bênçãos, eu contaria, não chegaria a lugar nenhum, porque eu não ia conseguir parar de contar. No versículo 7 e no versículo 8, o salmista diz, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista ele tinha consciência de que há um livro espiritual que registra todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos e omissões. Há um livro que registra o dia do nosso nascimento, a forma como nós vivemos e o fim de nossas vidas. Muitas vezes pensamos só nessas 3 fases, nascer, viver e morrer. Mas nós ignoramos que no meio dessas fases aí estão os nossos pensamentos, as nossas atitudes e a nossa omissão. Tudo isso está relacionado nesse livro. E Davi relata que se importa com Deus ao dizer, agrada-me em fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha, Davi, ele se importava com Deus. Como que Davi se importava com Deus? Porque ele se agradava de fazer a vontade de Deus. Deus se importa com você. Você se importa com ele? Você está procurando agradar a Deus? Você se importa com Deus ao ponto de estar guardando a palavra de Deus, a Bíblia, no seu coração? É essa a importância que você tem dado a Deus? É isso? Deus se importa com você. Nos versículos de número 9 e 10, o salmista diz, proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei o coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Quem se importa com Deus deve sempre estar preocupado em proclamar as boas novas. Proclamar a fidelidade, proclamar a salvação que vem de Deus. Dentro da congregação e também fora dela. Dentro do templo e também fora dele. Davi, entre aspas, ele faz uma defesa aqui interessante. Ele diz assim, jamais cerrei os meus lábios. Deixa eu grifar aqui para que você possa ver. Então ele fala assim, ó, jamais cerrei os meus lábios. Olha como que é importante. Já pensou você conversar com Deus e falar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca fiquei calado, hein? Quando Deus, ele envia Jesus, e há uma promessa no Antigo Testamento da vinda de Jesus, essa promessa da vinda de Jesus é uma promessa muito além do que podemos imaginar. Por que é uma promessa muito além do que podemos imaginar? É pelo seguinte, as boas novas significam boas notícias. E essas boas notícias são boas notícias de salvação. Essas boas novas de salvação era o anúncio da vinda do Messias. O Messias é Jesus Cristo. Quando ele chega, então devemos proclamar isso. O que eu, como pastor, como cristão primeiro, como pastor, um missionário, estou fazendo aqui é proclamando
que só Jesus Cristo salva. A solução para a nossa vida é só Jesus Cristo. É isso que eu estou fazendo aqui, neste exato momento. Mas o salmista ele faz essa defesa aqui interessante. Ele fala, eu nunca fiquei calado. Eu nunca cerrei os lábios, nunca falei assim, segurando os dentes, né, a respeito do Senhor. Eu nunca tive vergonha de falar do Senhor. Meus queridos, uma coisa muito importante tem aqui nesse versículo, na continuidade dele. Olha o que diz aqui. Deixa eu só marcar aqui também. Cadê a cor da tinta? Olha o que o salmista fala. Peraí. O salmista ele fala aqui de uma forma assim bem interessante. Ele fala assim, ó. Ixi, ficou muito ruim isso aqui. Vou voltar pro amarelo mesmo. Ele fala assim, ó. Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes, Senhor. Olha. Você já parou para pensar? Você está conversando com Deus? Uma conversinha ali bem íntima com Deus. E de repente você vira para Deus e fala assim, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor sabe que eu nunca deixei de falar das suas coisas boas, do que o Senhor andou fazendo, do que o Senhor faz, do que o Senhor fez na minha vida. Eu nunca cheguei na igreja e fiquei calado no templo, na congregação, na reunião dos irmãos, ou numa rodinha de amigos, qualquer lugar que seja. Eu nunca cheguei ali e fiquei quietinho, não, sem falar do Senhor, não. Eu sempre falei do Senhor. Uma coisa é você falar desse jeito. Outra coisa, olha o que o salmista Davi falou. O Senhor sabe. Ah, meu querido, minha querida. Imagine uma pessoa chegar diante de Deus e falar, o Senhor sabe que eu andei em integridade. Jó falou isso. Mas a gente tem que tremer nas bases. Davi chegou lá para conversar com Deus e falou, o Senhor sabe. Davi estava consciente de que diante do Deus da verdade, a gente também, seja perto dele ou longe dele, sempre falar a verdade. Nunca mentira. Davi se importava tanto com Deus e com seu relacionamento com Deus, que ele diz que ele não guardou aquilo ali para si. Ele não escondeu, ele procurou relatar, ele procurou proclamar as bênçãos do Senhor. Você se importa com Deus? Você tem proclamado os feitos do Senhor na sua vida diante dos irmãos de fé e diante da comunidade em geral? Muito importante isso. Deus sabe das respostas que estamos dando, eu e você, as respostas a essas perguntas. Mas nós temos o versículo de número 11. E o salmista diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Quem se importa com Deus deve clamar pelas misericórdias e pela graça do Senhor sobre si. Quando? Sempre. Isto é um sinal de que você está confiando em Deus e não está confiando em si mesmo. Por isso que sempre a gente tem que pedir a Deus isso. O salmista sabe que não pode confiar em si. Deus se importa conosco. Mas uma coisa muito importante que vai determinar que nós nos importamos com Deus é quando não confiamos em nós. Quando pedimos para Deus renovar a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. O cego Bartimeu, antes de ter um encontro com Jesus, pouquinho antes, ele clamava, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Não pare de clamar pela graça e pela misericórdia divina. Não pare. Por isso que no versículo 12, o salmista nos apresenta um fato interessante. Não tenho em conta os males que me cercam,
as minhas iniquidades me alcançaram. O salmista fala, as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Olha, uma coisa que não devemos fazer é procurar duelar com o diabo. Principalmente no campo do pecado, porque nós vamos perder. O inimigo, ele tem as suas estratégias de males, de pecado, de iniquidade, para nos oferecer numa bandeja, ou seja, uma forma atraente para nós, para nos seduzir. O salmista, ele pediu por graça e misericórdia e também por verdade do Senhor, porque ele sabia que mesmo com uma vitória contra o inimigo de nossas almas, que traria também inimigos físicos, atacando de um lado e de outro, mesmo com uma vitória, a guerra, a batalha espiritual ainda continuaria existindo. Por isso que o salmista reconhece que está ficando sem forças, ele reconhece que está desfalecendo, ele fala, o meu coração me desfalece. Por que ele falou desse jeito? É porque exatamente ele estava ficando sem forças. Quando nós procuramos para o lado do pecado, nós sempre vamos ficar sem forças. E pior de tudo é que quando a gente procura para o lado do pecado, na verdade, sempre a gente está procurando achando que a gente vai conseguir resistir ao pecado. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, primeiro nós temos que nos sujeitarmos a Deus. Aí, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos às investidas do inimigo contra nós, que vão produzir, entre aspas, benefício momentâneo. Por que benefício momentâneo? Porque o prazer do pecado, ele é curtinho. Ele começa e acaba. É igual o efeito de uma droga. A pessoa usa, o efeito passa rápido e ela quer usar de novo. É a mesma coisa o pecado. No versículo 13, o salmista diz, praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Olha, Deus se importa com você. Importe-se com Ele também. Peça ajuda a Ele para você vencer o inimigo. Você está ficando sem forças? Diga ao Senhor, corre, vem Deus me socorrer. Ó Deus, vem me socorrer. Deus com certeza Ele vai vir te socorrer. Corre, Senhor, não chega atrasado não, o negócio aqui está difícil. Isso significa que o salmista sabia que Deus se importava com ele. Ele pede a Deus, vem correndo, vem me ajudar, vem me fortalecer, vem me direcionar. Nos versículos 14 e 15, o salmista diz, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Olha, o salmista deseja que Deus seja exaltado e os inimigos envergonhados. Infelizmente, nós sempre vamos ter torcida organizada, gritando, bem feito, bem feito. Me lembro que quando criança, uma pessoa caía no chão, ou então ela era desobediente e acontecia alguma coisa ruim com ela e todo mundo gritava, bem feito, bem feito. Mas o que o salmista está dizendo aqui não é de uma coisa ruim que a gente fez, mas é sempre haverá alguém interessado no nosso mal. Deus não é essa pessoa. Deus se importa com você. Deus está interessado no seu bem. Mais uma vez eu volto ao versículo anterior. Não fique próximo de pessoas arrogantes e mentirosas, que elas não vão te acrescentar nada, elas só vão te prejudicar e tirar coisas boas que você tem. Deus se importa com você. Peça a ajuda de Deus e com certeza Deus te ajudará. No versículo de número 16, o salmista diz assim, folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam,
Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. O salmista, ele deseja que todos que se importam com Deus vejam que também são importantes para Deus. Ele, o salmista, ele deseja que quem se importa com Deus se alegre e o adore em palavras. Por isso que ele fala, seja magnificado, mas também que o adore com ações. Quais ações? Nós temos aqui no texto bíblico, buscar a Deus, amar a Deus, pela salvação que Ele concede. Deus, ele não concede, embora Davi tenha tido muitos tipos de salvação, humana, física, a salvação mais importante que Deus quer para nós é a salvação eterna. E o salmista, ele deseja que quem se importa com Deus se alegre, se rejubile nesses tempos tão gostosos de se estar recebendo o cuidado de Deus. Que o adore em palavras e ações. Essas palavras, seja adorado, seja magnificado, seja exaltado, né? É você colocar Deus no lugar que Ele merece, que é o lugar de ser Deus. Somente Ele merece. E o nosso último versículo, o versículo 17, o salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O salmista conclui esse salmo deixando claro que Deus se importa com ele. Apesar dele ser pobre e necessitado, Deus se importa com ele. Deus se importou com o salmista ao ponto de cuidar dele. Deus se importou com o salmista ao ponto do salmista declarar: o Senhor é o meu amparo e o meu libertador. O salmista recebeu o cuidado de Deus. Ele recebeu o amparo, ele recebeu a libertação da parte de Deus. E aí ele faz um pedido a Deus: não te detenhas, não fiques parado, ó Deus meu. Em momento algum, o salmista está trazendo aqui uma ideia de falar contra Deus. Mas ele está relatando o seu relacionamento com Deus. Olha, Deus se importa tanto com você e comigo, porque Ele deseja um relacionamento. De nós nos voltarmos para Ele e com um coração sincero, colocarmos nossa vida diante dEle. Acima de tudo e acima de todos, sempre Ele, mais ninguém. Concluindo, Deus se importa com você. Importe-se com Ele. Esta é a nossa conclusão. As pessoas precisam ver que você se importa com Deus, com as coisas de Deus, com a causa de Deus, com as pessoas de Deus. Que Deus venha abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. Que no nome santo de Jesus, você não perca de vista que Deus se importa com você. E você deve se ocupar em importar-se também com Ele. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, te agradeço. Peço que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia nos abençoar, nos dirigir, nos orientar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor se importa conosco. Te agradeço. Me ajude e ajude a cada pessoa que nesse momento está em sintonia com o Senhor a também estar se importando contigo, Pai. Nos ajuda. E que juntos possamos buscar ao Senhor, colocar nossa vida diante de Ti e cada dia trilhar os passos que o Senhor deseja
em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, graças a Deus, estamos terminando mais um programa Sintonia com Deus. Graças a Deus por isso. Que Ele permita que possamos estar reunidos numa próxima ocasião. É o meu pedido a Deus. Eu estou aqui, tem passado o nosso endereço aí, Rua Rubens Schwer Gugel, 740 no centro de Itaporanga, São Paulo. Querendo fazer contato conosco, então faça o contato. Nós estamos aqui para a honra e para a glória de Deus, trabalhando para o Senhor. Então eu espero ver você aqui. Queremos te ajudar, queremos ver a salvação sua, ver a salvação da sua casa, ver a sua casa sendo uma casa de paz. Assim que nós voltarmos às atividades, eu espero receber a sua visita e depois a sua permanência para juntos buscarmos o Senhor, exaltarmos a Ele, crendo realmente que Ele se importa com cada um de nós. Deus se importa com você. Que Ele te abençoe de tal maneira que você também se importe com Ele, comigo e também com outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu peço isso a Deus no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém.